Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o livro do Levítico. Hoje vamos olhar o capítulo 24 e 25, que tem temas importantes para nós. Primeiro, as prescrições dos rituais complementares, a chama eterna de Deus. Muito importante e que hoje ainda praticamos. E depois, um pouquinho sobre a questão das blasfêmias, da lei de talião e do ano sabático, o ano jubileu e a garantia divina para o ano sabático. Aí, para finalizar essa parte, a questão dos resgates de pessoas e propriedades. Mas antes, invoquemos a Trindade Santa, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Pegue a sua Bíblia, abra no capítulo 24 de Levítico. Esse capítulo começa com rituais complementares, a chama permanente. E diz assim: Yahvé falou a Moisés e disse: ordena aos israelitas que tragam azeite puro de oliva esmagados para o candelabro, para que nele haja uma chama permanente. Aí está o símbolo de Deus no meio do povo. E hoje, quando você olha para o Santíssimo na igreja, você vê aquela luzinha vermelha. Então aquele povo fez isso com o candelabro de 7 pontas e hoje nós temos a luz que fica crepitando perto do sacrário, mostrando para nós que devemos fazer reverência, que devemos fazer um momento de oração para o Cristo Eucarístico. E aí, a partir do versículo 5 até o 9, ele já vai falar dos 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. O que temos aí? Um símbolo forte da presença de Deus no meio do povo, do qual hoje nós usamos essa chama permanente que não se apaga nunca. E aí o texto muda a partir do versículo 10 para uma blasfêmia ou lei de talião. A blasfêmia é quando um estrangeiro que mora no meio do povo fala mal de Deus, blasfemar, sabe? E aí ele é eliminado do meio do povo, aqui com apedrejamento. Mas a gente sabe que nem sempre foi assim, apenas era excluído da comunidade, morto para a comunidade, que não vai mais aceitá-lo com aquelas atitudes. E já no versículo 17, o tema muda para a lei de talião, que nós já vimos, que parece ser horrível, olho por olho e dente por dente, mas que naquele tempo onde a justiça era praticada pela própria pessoa que sofreu a injustiça ou por sua família, era uma regra para que o revide não fosse maior do que o mal recebido. Se furar um olho, você vai furar um olho. Furar um olho, você já vai lá e fura os 2 olhos. Aí existe uma desproporcionalidade. E a lei de talião, ela prega a proporcionalidade entre o mal feito e a pena recebida. Nós já vimos isso daí lá em Êxodo capítulo 21 e percebemos que aquele povo, não tendo um sistema de justiça, era chamado a fazer justiça com as próprias mãos. Mas para isso existem regras. E a regra chama-se lei de talião. E aí entramos no capítulo 25 do livro do Levítico, que tem lá os anos santos. O primeiro dele, o ano sabático, que vai falar assim: fala aos israelitas e diz: quando entrardes na terra que vos dou, a terra guardará um sábado para Yahvé. Durante 6 anos podarás as tuas vinhas e recolherás os frutos dela, mas no 7º ano a terra será seu repouso. Aqui entra 2 pontos. Primeiro, acreditar que Deus é providente, que Deus vai providenciar nesse ano onde a terra vai recuperar as suas energias, não sendo plantada, explorada para a plantação, Deus vai providenciar. Mas também pedindo ao povo que seja previdente. Durante 6 anos você vai guardar para num 7º ano você ter. 2 coisas. Providente é porque Deus vai providenciar. E previdente é porque você vai se organizar para isso. Será que isso realmente aconteceu? A gente sabe que isso é quase que um ideal, mas não uma prática concreta do dia a dia. Então, era uma lei que devia estimular as pessoas a acreditar em Deus, na sua providência e se organizar, mas não era cumprida à risca. Assim,
como a próxima lei. A primeira é o ano sabático. A segunda é o ano jubileu, que começa lá no versículo 8 e vai até o 17, aonde a cada 7 semanas de ano, 7 vezes 7, 49, o 50º ano seria um ano de redenção, aonde as terras seriam devolvidas, aonde as pessoas teriam direito a se reestabelecer na sua terra, ficando novamente com dignidade, podendo recuperar a sua dignidade de vida. Também sabemos que isso quase não aconteceu. O povo conseguia dar umas burladas em algumas coisas e não era uma prática constante, mas uma prática ideal, que serve para falar para nós que nós não somos dono da terra. Aquele povo não era dono da terra. Javé é dono da terra. Então a terra pertence a Javé e você usa a terra com permissão de Javé. E isso é importante. Não deixar sair da memória do povo isso daí. Claro que as condições econômicas, as ambições atrapalham essas leis que têm um cunho social e religioso, porque às vezes o importante é só ganhar dinheiro. E o texto continua depois do ano jubilar para a garantia divina para o ano sabático. Ou seja, diz assim no versículo 18: guardareis os meus estatutos e as minhas normas, guardá-las pondo-as em prática, e desse modo habitareis na terra em segurança. A terra dará o seu fruto, olha Deus providente, comê-lo-eis com fartura e habitareis com segurança. Ou seja, Javé vai estar perto do povo, ajudando o povo para que cumpra isso. E na sequência a gente tem o resgate das propriedades. Olha que bonito no versículo 23. A terra não será vendida perpetuamente. Pode ser vendida sim, mas não perpetuamente. Pois a terra me pertence e vós sois para mim estrangeiros e hóspedes. Para toda propriedade que possuirdes, estabelecereis o direito de resgate para a terra. E aí vem que se um irmão pobre cair, precisar vender, aí no tempo oportuno, nesses 50 anos, ele tem tendo condições de resgatar a sua terra. Acontecia? Sim, mas não na proporção. Tanto que Israel chegou a ter muitos pobres. Jesus vai falar muito dos pobres justamente porque essas leis não aconteciam. E depois do resgate das terras, vem o resgate das pessoas. Porque era comum uma família endividada vender um dos seus filhos ou um dos seus servos. Então o pai tinha 8 filhos, vendia um como escravo e pagava a dívida. Então ele tinha um momento onde ele podia pegar esse seu filho ou filha de volta. Inclusive existe uma lei que se o filho quisesse ficar lá, porque às vezes era muito bem tratado, ele teria a orelha furada e não precisaria mais voltar para sua casa, permanecendo aonde ele foi vendido, porque às vezes estava melhor ali do que... E aí você chega no capítulo, no final deste capítulo 25. Olha que bacana, gente. Um povo que tem leis sociais. Então hoje a gente precisa dessas leis que garantam o direito dos pequenos. Alguns falam, grande é grande, tem que ter tudo. Porque leem lá no Novo Testamento. Quem tem muito terá mais ainda. Quem tem tudo será dado. Mas isso não é dinheiro, é graça de Deus. As pessoas têm que ter o direito à dignidade. Viver dignamente como pessoas, não vender seus filhos, e quando fazem essas coisas, elas têm que ter o direito do recomeço. O sacramento da penitência, o perdão, é um direito que Deus nos dá de recomeçarmos, livre daquele pecado, daquela culpa, daquela mancha, recomeçarmos nossa vida. E financeiramente, profissionalmente, familiarmente, também precisamos de ter essa possibilidade de recomeço, porque de vez em quando fazemos umas besteiras. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva para que juntos estudemos a Palavra de Deus. No próximo encontro vamos olhar o capítulo 26 e 27 do livro do Levítico e depois fazermos um resumo deste livro para que possamos entendê-lo na sua grandeza e na sua riqueza para os dias de hoje. Paz e bem!